Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos 3 efeitos daquilo que é a obra de evangelização. Porque a obra de evangelização é essa obra de anúncio, de ir ao encontro do outro para anunciar a boa nova da salvação. Assim acontece com Jesus Cristo e assim deve acontecer também na nossa vida. Mas nós precisamos nos abrir a essa grande obra de Deus, para que o próprio Deus realize esse grande mistério em nós. O Evangelho de hoje nos traz esses 3 efeitos. O primeiro é o reconhecimento. O segundo efeito é a atração. E o terceiro é o transbordamento. Toda obra de evangelização, toda obra de anúncio e pregação do Evangelho exerce esses 3 efeitos. Porque uma vez que nós vamos ao encontro do nosso próximo para pregar o Evangelho, não somente com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa vida, a nossa forma de viver, essa forma de seguir a Jesus Cristo e de se identificar a Ele, onde a nossa vida se torna o próprio Evangelho vivo, nós, quando vamos ao encontro das pessoas, as pessoas elas reconhecem quem nós estamos anunciando. Através do anúncio do Evangelho, através daquilo que é a obra de evangelização, as pessoas elas reconhecem que aquele anúncio é um anúncio que pode levar à felicidade. Porque o coração do ser humano ele anseia por plenitude, ele anseia por felicidade, ele anseia por justiça, por verdade, por bondade. E quanto mais nós vivemos a nossa fé e imitamos a Jesus Cristo, mais esse anúncio do Evangelho se manifesta através da nossa vida. E todos aqueles que têm contato conosco, eles sentem e reconhecem essa presença de Cristo em nós. E reconhecendo essa presença de Cristo em nós, elas se abrem a um mistério de atração, que é o segundo efeito dessa obra de evangelização. Porque essa atração ela vem do mais profundo do ser, do coração do ser humano. Porque o ser humano, uma vez que ele encontra aquele que é causa de plenitude para a sua vida, aquele que vai elevá-lo a um grau de felicidade que nunca havia vivido, ele começa a se sentir atraído por esse bem que é o próprio Cristo. E é por isso que, se nós olharmos bem o primeiro efeito, nós vemos que quando Jesus Cristo desembarca e vai caminhando por aquela região, as pessoas imediatamente reconheceram ele. Depois, elas se sentiram atraídos por Jesus Cristo e foram até o seu encontro, levando os doentes, levando todos aqueles que necessitavam de cura, de libertação. E ali colocavam aquelas pessoas nas praças para que Jesus, passando, elas pudessem tocar. E assim deve ser também a nossa vida, porque uma vez que nós saímos para evangelizar, as pessoas reconhecem o nosso anúncio. Elas, no mais profundo do seu ser, elas reconhecem a verdade,
porque é algo que elas tanto procuravam e nunca conseguiram achar. Mas quando nós anunciamos o Evangelho, essas pessoas elas encontram a verdade, encontram Jesus Cristo e se sentem atraídas por Ele. E essa atração, ela vem do Pai, porque o próprio Cristo vai dizer que ninguém vai a Ele se o Pai não o atrair. Assim é a nossa vida, assim é a vida daquelas pessoas que vêm ao nosso encontro, porque uma vez que o Pai atrai essas pessoas a nós, elas atraem ao seu próprio Filho, porque Ele, o Pai do céu, atraindo essas pessoas pelo Espírito Santo, faz com que elas anseiem em viver esse grande mistério da vida e da filiação divina, da participação da vida do próprio Deus. E assim nós vamos adentrando nesse mistério de identificação, que vem através dessa atração, essa busca do nosso coração por estar na presença de Deus, por estar na presença daquele que pode ser causa de plenitude da nossa vida. E depois o terceiro efeito é o transbordamento. Porque se nós olharmos bem, Jesus Cristo, ali naquele lugar, as pessoas queriam ao menos tocar na barra de sua veste. E assim essas pessoas que tocavam eram curadas. Porque uma vez que a fé dessas pessoas buscava Jesus Cristo, confiava em Jesus Cristo, o poder que saía de Jesus Cristo adentrava nessas pessoas. Porque a fé é a porta para a graça divina adentrar em nós, para que a graça divina adentre e realize uma obra de transformação, de conversão, de libertação, de cura, onde assim esse transbordamento da graça acontece da vida de Jesus Cristo para a vida daqueles que Ele encontra. Assim também na nossa vida, quando nós nos colocamos a serviço do Senhor para a evangelização, essa graça transborda da nossa vida e toca a vida daqueles que nós encontramos. Toca a vida daqueles que nós encontramos a cada dia, para que assim nós possamos verdadeiramente crescer nessa grande capacidade de correspondência a Ele. Por isso que todo aquele que se coloca a serviço do Senhor, desse transborda essa graça divina. A esse as pessoas são atraídas porque encontram nele Cristo e naturalmente reconhecem em suas palavras, em seu testemunho, a presença do próprio Deus. Essa é a obra de evangelização que o próprio Cristo deseja de nós. Não uma obra de obrigação, de convencimento, mas uma verdadeira obra de conversão, onde o próprio Deus é o protagonista dessa grande obra e nós somos unicamente instrumentos para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.